Mercado de cripto bombou no primeiro semestre desse ano. Se você perdeu essa oportunidade, se liga aqui nesse vídeo para você entender como aproveitar esse mercado por segundo semestre desse ano. Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Josa, também conhecido como ZD, e sejam todos muito bem-vindos ao Onde Investir em 2024, já para o segundo semestre. A gente está fazendo uma atualização do vídeo que eu gravei com o Portilho no começo do ano, né? Então, além dos morning calls que acontecem todas as terças e quintas-feiras, a gente vai compartilhar um pouco mais de tudo que aconteceu ao longo desse ano e também o que a gente espera para o segundo semestre, né, Portilho? Pois bem, então é isso mesmo. Agora vem cá, a gente teve um primeiro semestre repleto de pontos importantes para o mercado de cripto. Na tua opinião, quais foram esses principais pontos? Acho que o mercado cripto aí no primeiro semestre de 2024 andou praticamente aí 10 anos em 6 meses, para não dizer o mínimo, né? Acho que o principal ponto que a gente tem com certeza são os ETFs lá nos Estados Unidos, que trouxeram um grande fluxo para o mercado. A gente está falando de uma entrada de capital de mais de 17 bilhões de dólares nos ETFs de Bitcoin, muita coisa mesmo. Lá no começo do ano a gente falou bastante disso e isso realmente puxou muito o preço do Bitcoin e também de vários outros ativos do mercado, e uma tendência de alta muito, muito forte mesmo. Acho que como um contraponto talvez essa tendência de alta, mas que para muitas pessoas proporcionou uma grande oportunidade de compra, principalmente para várias altcoins, foi toda essa questão do conflito entre Israel e o Hamas, que a gente teve Irã entrando no meio também em toda uma tensão e o mercado como um todo com uma grande expectativa de que isso poderia ter um impacto negativo nos preços, né? A primeiro momento, inclusive, teve para o Bitcoin e também para essas altcoins, como eu já mencionei, que tiveram uma grande oportunidade de compra, mas até um lado legal da gente trazer para essa discussão é que no meio disso tudo, né, o único mercado aberto que as pessoas tinham para negociar os seus ativos, negociar os ativos de risco, era o mercado cripto, né, 24/7, todos os dias do ano, desde 2009 ali praticamente, né, desde o início da criação do Bitcoin. Acho que a gente tem esses dois fatos muito fortes e eu acho que a gente entra em um novo que também foi muito decisivo e vem muito também para essa parte de ETF, mas que é realmente ali a ajuda de uma figura bem conhecida, não somente no mercado cripto, que é o Donald Trump, no dia ali 5 de maio, trazendo o cripto realmente ali para o meio da discussão política, né, e realmente pressionando muitos democratas a mudarem a sua postura em relação a cripto. Quando a gente olha para a postura deles ao longo desses últimos anos, sempre foi muito contra a cripto, com uma regulação muito dura, e as coisas mudaram muito rapidamente, né? Até no começo de maio, a gente nem esperava que o ETF de Ether ia ser aprovado, né, Portilho? Acho que essa coisa aí do Donald Trump, essa percepção política dele de que você tem aí, no mínimo, 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos que têm contato com cripto, que detém cripto, e de que esse é um eleitorado importante, uma parte importante do eleitorado, e ele, ao adotar cripto, ao falar bem de Bitcoin, falar que na gestão dele o Bitcoin vai prosperar nos Estados Unidos, isso é uma visão política que ele trouxe, e o mais interessante, como você falou isso, sim, não só ele trazer a discussão para o centro da discussão política, como também pressionar e acabar fazendo com que o lado democrata, ao entender isso, sentir a pressão do outro lado, também abrande um pouco mais a discussão pelo lado deles. Tem discussão interna dentro do Partido Democrata. Fala, pessoal, não faz o menor sentido o que estão fazendo, eles estão perdendo voto por conta disso. Então, tudo junto acaba sendo muito positivo para o mercado. E outro ponto, só para fechar dessa questão que você falou, ZD, ali do conflito, dessa importância de sempre frisar que assim, o mercado de cripto não para, é 24/7, 365, não tem nenhum mercado tradicional que estava aberto quando aconteceu esse conflito. E, só para lembrar, a gente teve um fato agora recente, nas últimas semanas, que nem foi do semestre passado, mas eu vou botar assim mesmo, tá? Que foi toda essa questão desse apagão no mundo de TI, que parte do mundo ficou parado por causa do problema na Microsoft, naquela empresa de cibersegurança, e cripto continuou rodando muito bem, obrigado, com os blockchains funcionando, Bitcoin funcionando, Ethereum funcionando. Então, assim, para mostrar que essa tecnologia, de fato, está se provando cada vez mais resiliente, né? E aí eu acho que também tem um outro ponto muito forte, e também ainda dentro dessa esfera política, que foi realmente ali o atentado contra o Donald Trump também, o tiro que ele acabou recebendo na orelha, digamos assim, e que mudou, acho que, na minha
opinião, muito o cenário cripto como um todo para daqui até o final do ano, né? O Trump, a partir desse momento, saiu muito mais forte como um candidato à presidência dos Estados Unidos e toda a sua postura, uma ou 2 semanas antes do incidente, até mesmo um pouco depois, de realmente querer comparecer à Bitcoin Conference e trazer toda essa ideia de realmente do valor do Bitcoin e da prosperidade que ele pode trazer para os Estados Unidos como um todo, elevou o mercado cripto de patamar e realmente traz uma perspectiva muito interessante para o próximo semestre, né, Porte? Isso aí. E já indo agora para o próximo semestre, a gente teve agora recentemente, enquanto a gente fala que a aprovação dos ETFs, quer dizer, a aprovação dos ETFs de Ethereum já tinha acontecido, mas houve ao começo da negociação, o início de um fluxo que, embora não seja o mesmo do que o Bitcoin, até porque o ativo é diferente, mas um fluxo positivo para os ETFs de Ethereum. Então isso vai ser muito importante. O desenrolar desse fluxo vai ser importante ao longo do semestre. Além disso, a gente talvez de 2 principais cases, as próprias eleições americanas, né, com tudo a gente falou que foi meio que um preparatório. A questão cripto vai estar, se não vai estar no centro, vai estar participando da discussão das eleições. E na segunda questão, até mais macro, do corte de juros para os Estados Unidos, como é que vai acontecer isso aqui. Quer complementar alguma coisa nisso? Entrar um pouquinho mais nessa parte de corte de juros, Ede? Cara, com certeza. Eu acho que o mercado, desde 2023, no final de 2023, tinha uma expectativa muito grande de que nós começaríamos a ver esses cortes na taxa de juros a partir já do primeiro trimestre de 2024. Isso não aconteceu, o mercado ficou na expectativa, depois acabou devolvendo um pouco, mas agora para o segundo semestre parece que as coisas estão um pouco mais claras, parece que a inflação caminha muito mais em direção ao que o Banco Central dos Estados Unidos esperava para realmente começar a cortar os juros, e até mesmo quando a gente olha já para a curva do mercado norte-americano, a gente já tem uma precificação aí de praticamente 100% de probabilidade para a gente ter esse corte em setembro. Óbvio, algumas coisas podem mudar ainda no mês de julho e no mês de agosto, mas hoje o cenário mais provável é que a gente já comece a ver esses cortes na taxa de juros. E se o Banco Central dos Estados Unidos conseguir fazer esse soft landing, né, esse pouso suave na economia norte-americana, isso é, sem nenhum tipo de recessão, muito provavelmente a gente vai ver um cenário ainda mais positivo para ativos de risco em linhas gerais e principalmente para o mercado cripto, né, Porte? É isso, e aí agora sim, juntando isso tudo, eu quero lembrar para vocês que a gente está soltando um relatório, já está disponível, dizendo qual a nossa recomendação para investir em cripto para esse segundo semestre, e eu queria entrar um pouco agora nesse assunto agora, Zé. Dado esse cenário todo, onde que a gente está achando que é a melhor oportunidade de alocar em cripto para esses próximos 6 meses? Perfeito. Acho que em relação a isso a gente consegue dividir em alguns subtópicos, né, em linhas gerais. Primeira das coisas que a gente viu que se desenvolveram muito ao longo do primeiro semestre e o que realmente tem como uma expectativa um pouco maior do mercado para o segundo semestre, em relação a blockchain, diretamente usabilidade. No primeiro semestre a gente viu uma explosão de uso, principalmente para negociação e especulação de meme coins em vários ecossistemas diferentes, em rollups da Ethereum, né, em segundas camadas da Ethereum e principalmente na Solana. Isso fez com que esses protocolos ganhassem muita atenção do mercado como um todo. O mercado começa a enxergar mais um caso de uso para blockchain e ver que ela realmente funciona e tem uma dinâmica muito legal para o mercado como um todo. Solana acabou se beneficiando muito disso e Solana é inclusive um ativo que a gente trouxe e sempre defendeu, mesmo com a quebra da FTX lá em 2022, a gente sempre trouxe como uma grande oportunidade para o mercado. A gente está falando aí de um ativo que desde 2023 fez mais do que 10 vezes, né? Então mais de 1000% de valorização. Então assim, é um case que a gente enxerga que tem bastante força, chamou muita atenção do mercado. Obviamente, vem ali já para concorrer com a Ethereum e toda essa infraestrutura de L2, da forma com que a gente enxerga aqui, tem espaço para esses dois ecossistemas galgarem bastante no mercado, chamarem mais participantes também, conseguir fazer o onboarding de todo mundo. Então esses dois cases já vem muito forte. A gente enxerga também que Avalanche, pensando um pouco mais nessas blockchains com um pouco mais de eficiência também, vem forte para esses cases de tokenização e também para vários outros usos
e também para fazer um onboarding dessas outras pessoas em subnets. É mais um case que para a gente faz bastante sentido. E uma outra coisa também, e aí eu vou querer entender um pouco o que o Pote tem achado isso também em relação à indústria tradicional, digamos assim, que a gente enxerga que a AI tem ganhado bastante espaço também, né? Não sai das manchetes de todos os jornais, a gente tem alguns cases interessantes dentro do ambiente cripto que oferece, inclusive, computação de uma forma descentralizada, tendo como principal participante o Render, que é um token também que a gente coloca no nosso guia Onde Investir para o segundo semestre de 2024. E até mesmo em relação a toda essa parte de AI, queria entender, até mesmo pode como você tem olhado para esse ecossistema. Cara, assim, AI é a grande tese em qualquer mercado que você olhe. Foi uma promessa durante muito tempo, agora finalmente ganhou o mercado e a gente está vendo utilidades práticas aí desde o lançamento do ChatGPT há um ano e pouco atrás. O mercado de equity está totalmente sendo impulsionado por isso nos Estados Unidos, tudo, o mercado de venture cap também. Cripto não seria diferente, com esses tokens, esses protocolos que começam a trazer meio que essa união de blockchain com AI. Ainda tem muita coisa para ser desenvolvido. O Render talvez seja o primeiro caso assim mais palpável, por isso a gente trouxe ele como, vamos assim, participante disso aí para a nossa carteira. Agora, certamente é um tema que não dá para ficar de fora e não dá para não prestar atenção. A grande mensagem aqui principal que a gente tem, cara, é primeiro, que é uma coisa que eu falo muito, você tem que ter alguma alocação em cripto. E o que a gente faz com esse nosso relatório e com a Mint é ajudar você a ter essa alocação. Então, assim, onde a gente acha que é mais interessante você colocar a partida. Então, assim, imagina que são duas camadas de processo decisório. A primeira é que, seguinte, você tem que ter uma alocação em cripto. E, obviamente, começa com Bitcoin, mas, além disso, onde mais que você, como que você tem que ter essa alocação. Esse é o intuito desse relatório aqui, está muito bacana, eu convido todo mundo a baixar, a entender. Quem já está na Mint, aproveita que você consegue fazer tudo isso de forma muito prática e fácil no nosso aplicativo. Quem não está, vem, vai ser um prazer ter vocês como cliente, a gente está produzindo muito conteúdo para auxiliar vocês nessa jornada. E acho que assim, mais uma coisa para fechar, Zedê, o segundo semestre promete, muita coisa para acontecer, a indústria é cada vez mais madura e num processo acelerado de evolução, então assim, o momento, se não é ideal, continua sendo muito bom para você alocar em cripto. Então você não pode deixar de consultar o nosso relatório Onde Investir no segundo semestre de 2024. A gente vai deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo também, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Então, Portilho, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Foi uma honra contar com você. Te vejo nos próximos, hein? Vamos com tudo. Pessoal, prazer estar aqui e, como o Zedê falou, não deixe de baixar o relatório. Está muito bacana para auxiliar vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima.